tem reservado para cada um de nós. O momento da tua palavra, o momento do entendimento, e que cada coração agora possa estar aberto para ouvir a tua palavra. Meu Deus, é o homem quem vai falar, mas é o teu Espírito, meu Pai, que vai ministrar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, à sala do teu trono e ministra o nosso coração. Fala com cada um de nós, porque precisamos ouvir a tua voz. Usa de forma tremenda e poderosa a vida do teu filho, Pastor Júnior, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça, Pai de Jesus, amém? Aleluia. Pode se assentar. Um culto todo especial. Você que já passou por essa fase, pelo batismo, você sabe que no seu dia foi especial. E que hoje vai ser especial no dia de algumas vidas aqui hoje. Eu lembro do meu batismo, de uma semana que eu tinha entrado numa igreja. Uma semana. Eu fui num sábado, num domingo, e no outro sábado que a gente voltou na igreja era culto de batismo. E na igreja que a gente era, eles começavam a fazer um apelo. Você está sentindo no coração, se você sente que esse é o seu dia, você tem uma nova vida, que você quer algo novo para a sua vida, vem aqui. Quando eu olho, meu pai já estava lá na frente, já se batizando. Eu falei, Deus. E meu coração começou a acelerar, meu coração começou a apertar. Eu falei, que é isso? Eu não estava acostumado com essas coisas, pastor Vinícius. Falei, o que eu estou sentindo? Eu não conseguia entender aquele sentimento, que ao mesmo tempo era muito gostoso, era tremendo. E aquilo foi apertando no meu coração, e aquela vontade de levantar, e eu me segurava assim na cadeira, aqueles bancos de madeira, né? Eu falava assim, nas minhas pernas querendo levantar, e eu não estou entendendo isso. Aí o pastor lá, o ancião, né? Ele fazia uma pergunta, é você que Deus está falando, é você que Deus quer que se levante desse banco. Eu falei, é comigo, foi. Eu vou, o Espírito Santo me levou. Aleluia. Foi uma sensação única, renovadora, regeneradora. Só quem passou por isso sabe como que você levanta dessa água depois. Apesar de não ter muitos anos de vida, mas a gente sente a diferença. A visão a partir disso aqui é outra. Amém? Então hoje eu trouxe uma palavra, preparei uma palavra aqui, conforme o pastor pediu. O que significa isso? Para que você entenda. Se você não vai se batizar hoje, mas eu tenho certeza que uma semente vai ficar no teu coração. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Versículo 18 e 19. Amém? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide e batizai todas as nações, todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Novamente, Deus, aqui estamos diante da sala do teu trono, Senhor,
Agora pedimos, Senhor, um coração totalmente aberto para Ti, que o Senhor ministre poderosamente ao nosso coração, e que o nosso coração seja como terra fértil, Senhor, para recebermos a Tua palavra, que é uma semente poderosa, Senhor, que traz os frutos necessários para nós. E como nessa manhã, no momento especial, que esses frutos sejam frutos dignos de arrependimento, Senhor, e que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos enche com a Tua gloriosa presença, Senhor, e fala conosco tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Hoje para mim é uma manhã super especial. Já acordei bem hoje, carne bravo, eu estou na bênção. Não, vai lembrar, hoje a gente vai jogar bola de manhã, já fiz 3, fui de música, fantástico tudo. Então tá bom, hoje já estou mais ainda leve. Amém? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O batismo é uma cerimônia. Alguns têm feito do batismo um ritual. Não é um ritual. O batismo é uma simbologia. Jesus, ele quando veio nessa terra e pregou o reino de Deus, Jesus, ele não pregou uma religião. Jesus não pregou, costumes. Jesus, ele pregou o reino de Deus. Ele não veio colocar mais uma igreja na terra. Jesus não veio colocar mais uma religião na terra. Jesus, ele veio implantar o reino de Deus na terra. Ou seja, Jesus veio ser a ponte para o ser humano, para que chegue até o Pai, porque o ser humano estava afastado de Deus. E Jesus, ele deixou duas ordenanças, duas somente. Uma foi o batismo e a outra a Santa Ceia. O que passar disso daí não é a ordenança de Jesus mais. De rituais, de cerimônias, Jesus só deixou puros, amém? E o batismo, ele tem uma simbologia muito forte, porque ele fala de nós sermos regenerados, recriados, transformados, amém? Então nós vamos aprender o significado do batismo hoje. O batismo é uma manifestação externa de uma graça de Deus que internamente recebemos de Cristo. Ele representa o testemunho público da fé que a pessoa tem no Senhor Jesus Cristo, amém? O batismo, como a Santa Ceia, é a hora que nós declaramos que realmente nós estamos assumindo um compromisso com Cristo e com o reino de Deus. Quando você aceita se batizar, é a sua primeira confissão realmente. Não é quando você aceita Jesus na igreja, todo mundo vem, mas é quando você decide se batizar, porque você está falando que renuncia tudo por amor de Deus, por amor de Jesus, que você está disposto a levar uma nova vida, a seguir aquilo que Jesus deixou para você seguir, a cumprir aquilo que Jesus deixou para você cumprir. Então, quando você se aceita se batizar, você está confessando que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, amém? O batismo, ele não é uma opção, ele é obrigatório. Como eu falei, Jesus deixou isso, ele fez uma ordenança. Ele falou que todos tinham que se batizar. Mas pastor, todo mundo levantar uma polêmica aqui, tem alguns que não têm tempo de se batizar. Não. Isso a gente estuda todo dia, amém? Mas ele falou assim, olha, pregai o Evangelho a todas as nações e batiza-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem a oportunidade e se você reconhece que Ele é o único e suficiente na sua vida, por que não se batizar? Como eu falei, é uma confissão sua, é uma declaração. Quando nós amamos uma pessoa, nós
Amém? E para Jesus é diferente? Não é. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 21, se não me falha a memória, que o declarar o amor para Deus não é com palavras, mas vocês mostrarão que me amam, quando cumprirem aquilo que eu deixei escrito, os meus mandamentos. Ou seja, não adianta eu vir um louvor bonito como é entoado aqui neste lugar e falar: Deus, eu te amo por causa da emoção da música, ou por causa de uma boa palavra que é ministrada e declara: Deus, eu te amo. Não. O amor de Deus, nós só conseguimos provar para Deus que nós amamos Ele quando nós demonstramos isso, quando nós temos atitudes a favor da palavra de Deus. E a primeira atitude de demonstração de amor com a palavra e com Jesus é o batismo. Amém? Porque você está fazendo isso diante de uma nuvem de testemunho. Os céus, a terra, o inferno está olhando a atitude que você está tomando. E você está dizendo para todo mundo: eu sou uma nova criatura de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído tem alguns significados. Destituído significa carece. Destituído significa estão longe. Destituídos estão, perderam a glória de Deus. Todos nós, sem exceção, quando nascemos, nós nascemos já afastados da glória de Deus. Amém? E hoje nós temos a opção de escolhermos estar e receber a glória de Deus de volta ou não. Porque foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz que Ele veio e esvaziou-se da sua glória, né? Se esvaziou da sua majestade, renunciou o seu trono para vir cá sofrer como eu e você sofremos. Às vezes nós achamos que tudo que nós passamos é difícil demais, que por que Deus é comigo desse jeito? Você vê, eu falo aqui algumas vezes que eu prego, se você acha que é difícil o que você passa, as lutas que você enfrenta, pergunta para Jesus se foi fácil morrer para Ele por você na cruz. E não foi, meu irmão, porque Ele enfrentou coisas que Ele não precisava enfrentar. Ele foi humilhado, Ele foi traído, Ele foi negado pelas pessoas que amavam Ele e falavam assim: Jesus, eu estou contigo no ar. Jesus, olha, aqueles que Jesus levava para os lugares mais íntimos, Jesus falava assim: olha, vocês vão ver a minha glória. Pedro, vem comigo que eu vou mostrar algo diferente para você. Chamou Pedro, Tiago e João para o monte. Lá, Ele mostrou a glória dele para eles. Uma experiência que 3 homens tiveram, desses 3, que conheceu Jesus mais profundamente do que todos os outros, negou Ele 3 vezes. Jesus sabia de tudo isso, e tudo isso ia passando, e isso ia doendo nele, mas Ele foi até o final. Como eu disse aqui outra vez, porque vale a pena como no dia de hoje, que outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que Jesus fez, você sabia? O batismo simboliza a morte de Cristo e a sua morte também. Então, por isso, quem são os que vão se batizar hoje? Cadê? Levanta a mãozinha. Deixa eu ver. Então, você que está perto dela e fala assim: você já se despediu da sua velha vida? Mostra para ela a piscina aqui. Mostra para ela. A sua velha vida vai ficar aqui. Aleluia. Hoje você vai levantar aqui de uma nova vida regenerada, transformada, sem
culpa, sem mancha. Porque o diabo pode jogar na tua cara o teu passado, o que você já fez, o que você deixou de fazer. Deus não está nem aí, porque Ele fala assim: os teus pecados, aquilo que você fez antes, eu joguei no mar do esquecimento. Para aquilo que está nas minhas costas, eu não olho mais. Deus, Ele não é aquele homem mimado que quando você faz alguma coisa contra ele vai lá atrás e refusa ele. Mexe no seu passado, pega e joga na sua cara de novo. Deus nunca vai fazer isso com você. Deus nunca vai falar: olha, você já fez isso. É por isso que você está passando por isso. Deus não faz isso com ninguém. Se um dia você passar por um momento de muita luta, de muita dificuldade, Deus vai falar para você: filho, olha, não se preocupa, porque eu estou contigo. E se você está passando para crescimento seu, para que você alcance algo melhor e maior lá na frente. Aleluia! Amém? Nosso Deus é assim. Jesus agoniado. Por que você sabia que ele ia morrer? Nessa palavra de João 14, ele sabia, ele estava falando para os discípulos: olha, eu vou morrer. Eu imagino os discípulos: Jesus, o desespero deles. Foram anos para ver o Messias, e quando o Messias estava com ele na pregação de Jesus, era: eu vou morrer. Eu tenho que morrer. Se a semente não morrer, não dá fruto. Mas aí, Jesus, lembra do Espírito Santo? Eu vou enviar um consolador para vocês. Eu não vos deixarei órfãos. Estava tudo planejado, irmãos. Estava tudo arquitetado pelo Pai. Por isso eu vou ser um sacrifício vivo. Quando você levado como uma ovelha matadora, não vou falar nenhuma palavra sequer. Não vou renunciar à minha morte. Não vou negar os meus filhos. Não vou, eu assumo a responsabilidade. Mas quando eu for para o Pai novamente, eu não vou deixar ele sozinho. Hoje vocês não entendem muita coisa Jesus falando, mas quando eu morrer vocês vão entender, porque o Espírito Santo, o Espírito do Pai, vai vir e vai ser o consolador de vocês, vai ser o ajudador de vocês. Ele vai estar do lado de vocês e vai revelar tudo aquilo que eu passar para vocês. Ou seja, você não está só. O Espírito Santo está aqui dentro. Aleluia! E a partir de hoje, você está fazendo uma aliança com Ele. Espírito Santo. Você pode declarar isso, Espírito Santo? Eu declaro diante de todas essas pessoas, todos falem, Espírito Santo. Eu declaro diante de todos que eu não abro mão, que o Senhor mora aqui dentro. Eu não abro mão de um minuto sem a tua presença. Amém? Aleluia. O batismo, ele representa 3 verdades, amém? A primeira, Jesus morreu. Fala assim: Jesus morreu e eu morri com Ele. Amém? Romanos 6, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia rapidamente. Diz assim: Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim, eu vou ler por causa da honra. Pois sabemos que o nosso antigo homem, ou o velho homem, ou o nosso antigo ego, foi crucificado com ele, a fim de que o corpo do pecado pudesse ser aniquilado, para que não mais fôssemos escravos do pecado, porque qualquer pessoa que morreu já foi liberta do pecado, porque qualquer que morre é justificado, amém? Por Deus, é justificado.
justificado de todos os seus pecados. Quando a Bíblia fala dessa morte, ele não está falando da morte física, mas ele está falando da morte do velho homem, da morte de um ego que você criou dentro de você, que te impedia de conhecer a Deus como Ele quer que você conheça, de você ter um relacionamento com Deus. Sabe qual é a mais tremenda de você servir a Deus e você estar na presença de Deus? É porque Deus não fala assim para você como a gente ouve aí muito: ah, é Deus no céu e eu na terra. Não é? Deus não vira para você e fala assim: é você na terra e eu aqui no céu. Ele fala assim: não, é eu contigo aqui, estamos juntos. Como diz algumas aí fora, estamos juntos e misturados. Ele quer estar pertinho de você. Ele quer estar com você todo o tempo da tua vida. É por isso que Ele deixou tudo que Ele passou e que a gente vai passar também representando, para que você não veja que Ele passou aquele voo sozinho, mas para que você sinta aquilo que Ele sentiu e para que você entenda que tudo que Ele fez foi por você. Amém? Então não é a morte física, é a morte do velho homem. É daquele homem ignorante, aquela pessoa ignorante, pecador, que fazia as coisas sem pensar, que tomava atitudes e que nem pensava se ia desagradar nem as pessoas que ele ama, porque estava na ignorância, estava cego, estava parvo. Hoje esse homem, essa mulher que tomava atitudes sem direção, vai ficar ali dentro daquela piscina. Aleluia. Eu posso se levantar hoje uma pessoa direcionada por Deus. A direção que você vai tomar hoje vai ser direcionada por Deus. Amém? Então a gente entende que a primeira coisa do batismo representa que, como Jesus morreu naquela cruz, nós estamos morrendo também. Amém? Quando você dá o primeiro mergulho, quando você mergulha, você está sendo crucificado como Cristo foi crucificado. Amém? A segunda coisa, Ele foi sepultado e eu fui sepultado também. Você pode repetir isso? Se Jesus foi sepultado e eu fui sepultado. Romanos 6, versículo 3 e 4 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós, o que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, portanto, sepultados com Ele através do batismo na morte. Amém? Ele deixou com a própria vida aquilo que nós faríamos com o nosso velho homem. Nós morreríamos e estaríamos sepultados com Ele. Jesus repuxou lá a morte sepultada, a morte. Fica aí. Você vai deixar aquilo que ia te matar sepultado também. Aquilo que estava te levando para longe da presença de Deus, aquilo que estava te afastando da presença de Deus, vai ficar tudo aí. Isso que representa o batismo. Amém? Em terceiro, Ele ressuscitou e tem uma nova vida nele. Assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia, quando você se levanta da água, quando o pastor te traz de volta, você volta com uma nova vida nele. O Espírito, que é o Espírito puro que Deus derramou sobre nós, que era para estar vivo dentro de nós, Ele torna a viver.
Ele torna a viver. Ele torna a vida. E você passa a ter uma nova vida com Ele. Amém? Romanos 6, 4 e 5 diz: a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma nova vida. Se nos unirmos com Ele em sua morte, certamente também nos uniremos com Ele em sua ressurreição. Certamente, se nós morremos com Ele também ressuscitaremos. Assim como Ele ressuscitou, Ele traz para nós uma nova vida. Uma nova vida. Como Jesus passou a ter uma nova vida. Como Jesus passou a ter algo novo para Ele. Porque Ele trouxe para Ele toda a responsabilidade. E Ele falou assim: agora eu tomei a chave do inferno e da morte. Eu venci essas coisas. É-me dado o nome que está acima de todo nome. É-me dado o nome que tem todo o poder no céu, na terra e aonde quer que for. Glória a Deus. E esse nome Ele deixou uma credencial para mim e para você. Porque quando o diabo olhar para a tua vida hoje, ele vai falar assim: esse não, esse é selado, esse é marcado, esse eu não posso. Porque Jesus deixou uma carteirinha com você aqui no seu peito, estampado no selo: esse é meu, morreu e ressuscitou comigo. Aleluia. Ele deixa uma palavra interessante para nós. Eu queria que todos vocês abrissem para que você entendesse isso. João, capítulo 16. E já nós vamos encerrar. Versículo 33. Diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu